A Louis Vuitton é a marca de moda de luxo mais valiosa do mundo. Seu CEO, Bernard Arnault, também ocupa a posição de segundo homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em cerca de 180 bilhões de dólares. Ao observar o sucesso da marca nos dias de hoje, é difícil imaginar que tudo começou com um homem que enfrentou a falta de moradia na adolescência, não teve acesso à educação formal e chegou a dormir em uma floresta. A trajetória da Louis Vuitton é verdadeiramente inspiradora, uma história de superação e sucesso. Contudo, não foi um caminho sem obstáculos. A empresa enfrentou tentativas de aquisições hostis, inúmeras ações judiciais e uma série de controvérsias. Vamos mergulhar nessa incrível narrativa da Louis Vuitton e entender como um pequeno negócio familiar se transformou em uma das marcas mais poderosas e reconhecidas globalmente. Louis Vuitton nasceu em 1821 e cresceu trabalhando na fazenda de sua família em uma pequena vila chamada Ancaille, na França, praticamente no meio do nada. Naquela época, não tinham eletricidade nem água encanada. Seu pai, Javier, era moleiro e agricultor, enquanto sua mãe, Corinne, confeccionava chapéus para complementar a renda da família. Não há registros que indiquem que Louis frequentou a escola. A escola mais próxima ficava a cerca de 10 quilômetros de distância, e acredita-se que ele tenha trabalhado em tempo integral na fazenda familiar, sem aprender a ler ou escrever. Louis passava os dias trabalhando nos campos, do amanhecer ao anoitecer, buscando garantir o sustento da família. Era evidente que os Vuittons enfrentavam dificuldades financeiras, e Louis nasceu em um ambiente que parecia não oferecer perspectivas de um futuro promissor. Para complicar ainda mais, a situação tornou-se ainda mais desafiadora com a morte da mãe de Louis quando ele tinha apenas 10 anos. Seu pai logo casou-se novamente, mas a nova madrasta de Louis era extremamente controladora e manipuladora, o que resultou em constantes conflitos entre eles. Aos 13 anos, decidido a mudar a sua situação, Louis fugiu de casa com o objetivo de chegar a Paris. Partiu sem sequer se despedir, no entanto, enfrentou um grande obstáculo. Paris estava a cerca de 360 quilômetros de distância, e ele não possuía recursos financeiros para viajar. Assim, Louis caminhou por estradas de terra, muitas vezes passando noites em florestas, com fome e apenas um manto para poder se aquecer. Ao passar por diferentes vilas, realizava pequenos trabalhos em troca de comida ou algumas moedas, mas raramente conseguia dinheiro suficiente para um abrigo. Durante essas experiências, Louis teve a oportunidade de aprender diversas habilidades manuais, trabalhando com metal, pedra, tecido e madeira. Essa variedade de habilidades se mostraria crucial para sua transformação futura. Contudo, sua jornada foi longa e árdua. Levou 3 anos para que ele finalmente alcançasse Paris. Pouco tempo após chegar a Paris, Louis conseguiu um emprego como aprendiz de fabricante e empacotador de caixas. Os fabricantes produziam essas caixas sob medida para clientes e também as empacotavam e desempacotavam quando um cliente estava prestes a viajar. Esse trabalho proporcionou a ele a oportunidade de conhecer muitas pessoas da alta sociedade que buscavam bagagens personalizadas para suas viagens. Louis trabalhou nesse ramo por vários anos, aprimorando sua habilidade e se esforçando ao máximo. Em 1851, a imperatriz da França se tornou cliente dele e ficou impressionada com sua excelente técnica. Ela o nomeou como seu fabricante e empacotador pessoal de caixas. Para muitos, esse seria o ápice da carreira, mas para Louis era apenas o começo. Ele havia saído de uma situação de extrema dificuldade para um cargo prestigioso entre a realeza, o que já era uma conquista monumental. No entanto, Louis Vuitton tinha aspirações ainda maiores. Aos 33 anos, após se casar, ele investiu suas economias para abrir sua própria oficina de fabricação de malas em Paris e começar a vender seus próprios produtos. Louis percebeu uma falha significativa nas bagagens da época. Todas eram feitas de couro e possuíam topos arredondados para que a água escorresse. O problema era que essas caixas não podiam ser empilhadas, exigindo que fossem carregadas uma a uma. Louis inovou ao experimentar diferentes materiais, descobrindo que o canvas era mais leve, durável e resistente à água. Isso permitiu que as malas tivessem topos planos, facilitando o empilhamento e o transporte eficiente. Com essa inovação, Louis Vuitton revolucionou o design de bagagens modernas. Com sua reputação consolidada e conexões na alta sociedade, Louis lançou sua nova linha de malas, que foi um sucesso imediato. Ele até criou um catálogo da Louis Vuitton para que os clientes pudessem escolher e personalizar seus produtos. Em apenas 2 anos, suas malas se tornaram um acessório elegante e indispensável para a elite, transformando-se em um símbolo de status.
A popularidade da marca cresceu tanto que Louis começou a receber pedidos de todo o mundo, inclusive de realezas distantes, como do Egito. Em 1859, com lucros significativos, Louis expandiu seus negócios e contratou uma equipe de artesãos, inaugurando uma nova oficina nos arredores de Paris com 20 funcionários. Nesse período, mais pessoas estavam viajando de trem e barco, expandindo ainda mais a sua base de clientes. A necessidade de bagagens de alta qualidade não era mais exclusividade dos ricos, era uma demanda de pessoas de todas as classes sociais. Tudo parecia estar indo bem para Louis, indicando um futuro promissor. No entanto, um novo desafio surgia no horizonte. A França se encaminhava para uma guerra, e Louis Vuitton estava prestes a enfrentar mais um revés. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, eclodiu a Guerra Franco-Prussiana. Louis teve que abandonar sua casa e se refugiar em um abrigo apertado junto a milhares de outras pessoas. Os mantimentos eram escassos e ele vivia com o temor constante pela sua vida. Ao retornar ao seu estabelecimento em 1871, Louis encontrou um cenário desolador. Vidros quebrados, equipamentos roubados e tudo que havia construído com tanto esforço se perdera. Contudo, em vez de se entregar ao desânimo, decidiu reinvestir suas economias para reconstruir o negócio, prometendo a si mesmo que seria ainda melhor do que antes. Com a cidade repleta de lojas vazias devido à guerra, Louis Vuitton viu uma oportunidade e inaugurou sua nova loja na região mais aristocrática de Paris. A localização era completamente estratégica, próxima à estação de trem e ao Grand Hotel, facilitando para os viajantes encontrarem a loja de malas Louis Vuitton. Em 1872, ele lançou um design inovador, malas feitas de lona bege com listras, que rapidamente ganharam popularidade. A qualidade superior dos produtos fez com que os clientes preferissem autênticas malas Louis Vuitton, mesmo diante das imitações. Pelos próximos 20 anos, Louis manteve sua loja em Paris, vindo ao falecer aos 70 anos de idade. No entanto, seu legado foi continuado por seu filho Georges, que expandiu a marca globalmente, incluindo a abertura de uma loja renomada em Londres. Diante da crescente popularidade e, consequentemente, das falsificações, Georges introduziu o icônico monograma LV em 1896, homenageando seu pai. Além disso, implementou um sistema de fechadura revolucionário para proteger as malas de furtos e roubos. Em 1900, a empresa já contava com 100 funcionários, todos habilmente treinados para se tornarem mestres na fabricação de caixas e malas. A marca expandiu sua linha de produtos, especialmente após uma colaboração com a ícone da moda Coco Chanel. A bolsa Alma, inicialmente um design exclusivo para a Chanel, tornou-se um sucesso comercial, levando a Louis Vuitton a produzir outras bolsas de couro refinadas. A morte de Georges em 1936 marcou a transição da empresa para o seu filho, Gaston Louis, em um período turbulento com a aproximação da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, com contratos cancelados e a fábrica fechada, Gaston teve que tomar decisões difíceis, incluindo colaborar com a Alemanha nazista para manter o negócio em funcionamento. O historiador Stéphane Bonvicini, ao pesquisar os arquivos da empresa para o seu livro Louis Vuitton, A French Saga, enfrentou resistência ao solicitar documentos da Segunda Guerra. A empresa alegou que todos os registros entre 1930 e 1945 haviam sido perdidos em um incêndio. No entanto, Stéphane descobriu evidências de que a Louis Vuitton manteve uma loja luxuosa sob o regime nazista, enquanto outras marcas enfrentavam fechamentos por não quererem colaborar. Embora este período tenha sido uma mancha na história da empresa, alguns argumentam que as decisões tomadas eram necessárias para a sobrevivência do negócio. Outros ícones da moda, como Coco Chanel, também tomaram medidas similares para proteger suas marcas durante a ocupação nazista. Sem essas escolhas difíceis, muitas marcas talvez não existissem até hoje. Quando Gaston faleceu em 1970, seu genro, Henri Racamier, assumiu a gestão da marca Louis Vuitton, marcando a quarta geração à frente dos negócios. Diferentemente de seus antecessores, Henri já possuía vasta experiência empresarial de uma companhia anterior que gerenciava. Ao assumir a Louis Vuitton, ele conseguiu elevar a marca a novos patamares. Henri implementou mudanças significativas na Louis Vuitton, transformando-a de uma empresa familiar em uma gigante corporativa. Ele alterou o modelo de negócios de atacado para varejo e, até 1978, expandiu a presença global da marca, inclusive no Japão. Em apenas 6 anos, considerando a inflação atual, as vendas saltaram de 20 milhões de dólares para impressionantes 260 milhões.
Em 1984, Henry levou a empresa à bolsa de valores, vendendo 1 milhão de ações a $63,63 cada. Com essa injeção de capital, ele ampliou a rede de lojas ao redor do mundo e em 1987, as vendas da Louis Vuitton alcançaram a marca de $1 bilhão. Era um feito inimaginável para o jovem Louis quando abriu sua primeira loja em Paris. Buscando novas oportunidades, Henry uniu a Louis Vuitton à marca Moet Hennessy, produtora de champanhe e conhaque, formando o conglomerado de luxo LVMH. A ideia era combinar recursos para um crescimento ainda mais rápido. No entanto, Henry enfrentou desafios com o presidente da Moet Hennessy, e ao trazer Bernard Arnault, um influente investidor imobiliário, para auxiliá-lo, acabou sendo surpreendido quando Bernard adquiriu secretamente 43% das ações da Louis Vuitton, ganhando controle sobre a LVMH. Sentindo-se traído, Henry enfrentou Bernard nos tribunais, mas perdeu a batalha. Desapontado, ele deixou completamente a Louis Vuitton, marcando o fim de quase um século de envolvimento direto da família Vuitton na marca. Após esse tumulto, as vendas da Louis Vuitton começaram a declinar. Contudo, Bernard, com sua perspicácia, revitalizou a marca com colaborações exclusivas, como a coleção de 100 anos que contou com designers renomados. O investimento e visão de Bernard provaram ser lucrativos. Em 2021, a Forbes o nomeou o homem mais rico do mundo, com um patrimônio superior a $180 bilhões. Embora seja menos conhecido em comparação a outros magnatas, como Jeff Bezos e Elon Musk, Bernard é uma figura dominante nos negócios, razão pela qual a LVMH agora detém mais de 70 marcas de luxo. E assim, uma jornada que começou com um jovem sem teto, culminou na formação de um império global de luxo. No mundo moderno, a Louis Vuitton continuou ampliando sua marca com estilos novos e coloridos que conquistaram o público mais jovem. Em 1997, Marc Jacobs assumiu como diretor criativo. Ele foi responsável pela criação da primeira linha Prêt-à-Porter e também lançou a popular linha de bolsas Monogram Vernis. Além disso, Marc expandiu a Louis Vuitton para relógios, joias e óculos. Mais tarde, ele seguiria seu próprio caminho, lançando a sua própria linha de roupas e acessórios. É claro que a empresa enfrentou seus desafios. A Louis Vuitton possui uma equipe dedicada a identificar possíveis violações de direitos autorais e não hesita em processar quem copia seu logo. Eles chegaram a processar o Google por resultados de busca e anúncios que direcionavam para produtos falsificados, embora o Google tenha ganhado o caso, alegando que não podem controlar o conteúdo postado por usuários na internet. A marca também se associou a outras marcas de renome, como a Supreme, ampliando seu público de uma forma nunca vista antes. Curiosamente, a Louis Vuitton processou a Supreme por suposta cópia de logo, mas perceberam o potencial lucrativo da parceria. Hoje, itens da colaboração da Louis Vuitton com a Supreme são vendidos por valores exorbitantes, como uma mala de couro por $125 mil ou um moletom LV Supreme por mais de $5 mil. O antigo problema das falsificações ainda persiste, e a Louis Vuitton estima que perde centenas de milhões de dólares anualmente devido a produtos falsos. No entanto, após 168 anos de existência, a marca continua em ascensão. A Louis Vuitton é desejada por muitos e se tornou um símbolo entre os ricos e famosos. Atualmente, é a marca de moda número 1 no mundo, avaliada em $39 bilhões, com mais de 400 lojas pelas principais cidades globais. E você, o que pensa sobre a Louis Vuitton? Acredita que o alto preço é justificado pela qualidade ou considera apenas um produto inflacionado pelo hype? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça de conferir as outras histórias de sucesso do nosso canal.